vamos falar sobre a produção industrial de zinco. O grupo é composto pelo César Nildo, João Eládio, Victoria, no caso sou eu, e a Vitória Lima. E a gente dividiu a nossa apresentação em 5 tópicos principais: a introdução, lixiviação, processo de erosita, cementação e eletrodeposição. O zinco, a gente sabe que ele tem grande importância na sociedade devido a essas aplicações que a gente pode ver no slide. Ou seja, ele é utilizado realmente para vários fins, né? Desde a produção de peças de aço contra a corrosão, que é a principal aplicação dele, como a gente pode ver destacado, até a produção de ligas para fundição sob pressão, latões, polímeros, fertilizantes, além da aplicação na indústria farmacêutica e na medicina, né? Então, partindo dessa parte destacada, a gente tem que a China é o principal produtor mundial de zinco. E, claro, existe uma relação entre o fato de que ela também é a principal produtora mundial de aço, e essa relação eu acredito que seja consequência dessa utilização da proteção de peças de aço contra a corrosão, né? Acredito que, obviamente, ela queria ser a principal produtora em ambos os metais. No Brasil, a única empresa produtora é a Votorantim Metais. Ela utiliza o processo eletrolítico na produção do zinco primário. Aqui no centro do slide, basicamente, a gente tem outros processos utilizados na produção do zinco primário. A gente vai ver com mais detalhes agora adiante. O processo eletrolítico, ele realmente é o principal, com cerca de 89% da produção mundial. Isso pelo fato de que, antigamente, assim, antes do advento da energia elétrica, o mais utilizado era o ISF, que, se não me engano, significa Imperial Smelting Furnace, eu acho, algo nesse sentido, que é feito no alto forno, mas é um processo até mais caro, digamos assim, né? Então, a produção dele nesse estilo de processo perdeu bastante impacto na sociedade, né? A gente pode ver aqui 7,5% da produção mundial, pelo fato de que o eletrolítico ele é bem mais simples, né? Assim, e é até mais rápido e pode ser utilizado com minérios com teores de zinco menores, digamos assim. Acho que é basicamente como funciona na indústria siderúrgica para o aço, né? Esse Horizontal Retort Process, ele tem 0% da produção mundial, porque na verdade ele é um processo muito primitivo, que foi utilizado, sim, no início, né, de quando começaram a produzir zinco primário, então ele meio que já perdeu sua usabilidade. Esses outros, eles também são bem antigos, mas ainda têm algumas aplicações na nossa sociedade. Aqui nós temos o destaque para o processo eletrolítico, né? Porque ele é o tema do nosso trabalho. Então, explicando um pouco sobre esse processo, a gente tem um fluxograma aqui ao lado no slide, em que inicialmente o minério ZNS, que é a blenda, ela sofre ustulação, transformando esse minério em zincita e franquilita. Franquilita, que são os dois produtos da fórmula, né, respectivamente. Esse processo de destilação ele vai ser explicado mais adiante, e essa fórmula não, ela não surge, ela não é uma reação só, né? Ela vem de uma série de reações, né, de processos termodinâmicos em que o ZNS ele reage com várias concentrações de O2, depois o produto disso reage com o ferro, e aí a gente tem esses dois produtos mostrados aí no slide. Então, esse óxido de zinco ele é transformado em cátions de zinco devido a uma solução aquosa de ácido sulfúrico, gerando como produto uma solução de sulfato de zinco. E aí isso contém o zinco 2+, né, que ele vai ser purificado, passar por eletrodeposição para produzir o zinco metálico. Ele, por fim, é cortado dos eletrodos e fundido no forno de indução para obter lingotes de zinco que vão ser comercializados. Bom, vou falar agora sobre o processo de destilação. Meu objetivo principal é falar sobre o processo de lixiviação, mas antes é necessário explicar a destilação, porque a destilação ela funciona como um processo de preparação para a lixiviação, no caso, no processo de produção industrial de zinco. Isso porque o mineral utilizado nesse processo de produção, geralmente ele é encontrado na natureza na forma de sulfetos.
e não é viável, não é muito viável lixiviar sulfetos, porque eles, para lixiviá-los, seria necessário um pH muito baixo, certo? Ou seja, seria necessário um pH muito baixo para dissolver ali íon zinco na solução, certo? Então, o que é feito na prática é transformar esse sulfeto de zinco em óxido de zinco, como podemos ver no gráfico da direita, da HPH da direita, é necessário pH mais alto, né, que é mais palpável para o processo industrial, para obter íon zinco na solução. Então, o que queremos no processo de destilação é transformar sulfeto de zinco em óxido de zinco, para que esse óxido de zinco seja posteriormente lixiviado. Na reação de destilação, o sulfeto de zinco reage com oxigênio, formando óxido de zinco e SO2, né, dióxido de enxofre. Entre esses dois produtos, lógico, o óxido de zinco ele é o mais importante, né, formando aí o que nós chamamos de zincita, mas o SO2 ele também algumas vezes a indústria utiliza ele para produzir ácido sulfúrico, certo? Então eles geralmente, né, só a título de curiosidade, utilizam 3 etapas para processar esse CO2 que predominam nos gases formados no destilador. Primeiro ele purifica-se o gás é CO2, depois ocorre retenção de partículas arrastadas com os gases no forno, depois a conversão do SO2 para SO3, ou seja, óxido sulfúrico, certo? Utilizando como catalisador o pentóxido de vanádio. E por fim, ocorre a etapa de absorção do SO3 em ácido sulfúrico, produzindo um ácido concentrado. A ostulação a altas temperaturas pode levar à formação de ferritas de zinco, que nós denominamos de franklinita. Então, o que nós vamos ter no final do processo de destilação é um composto chamado calcínio, formado por zincita, ou óxido de zinco, e franklinita, né? E é composto aí de ferritas de zinco. Bom, aí sim podemos falar sobre o processo de lixiviação, que pode ser conceituado como a dissolução do mineral do metal de valor pela água ou por a solução aquosa do agente lixiviante. No caso aqui, a nossa solução aqui com o agente lixiviante utiliza-se como agente lixiviante o ácido sulfúrico, e algumas funções da lixiviação é remover o metal de valor ou também remover impurezas, certo? Quando é utilizado nesse sentido, para remover impurezas, aí nós chamamos de lixiviação inversa, ou algumas vezes também pode se chamar de beneficiamento. Esse agente lixiviante, para que ele seja utilizado, ele precisa ter algumas características, como ser barato, ser específico para não reagir com a massa de minerais da ganga, ser solúvel em água, ser reciclável. Inclusive essa palavra aí, reciclável, usado, vai aparecer muito durante o processo de produção do zinco, né, que é para tornar o processo economicamente viável. Bom, aqui nessa tabela ele mostra alguns agentes lixiviantes mais utilizados no processo de lixiviação. No nosso caso, como a calcine, ela entra ali nos grupos, pode ser classificado como no grupo dos óxidos, nós utilizamos como reagente o H2SO4, né, o ácido sulfúrico. O objetivo da lixiviação é dissolver zinco da forma mais seletiva possível, possibilitando a obtenção de uma solução adequada para a eletrodeposição. Essa reação basicamente simplifica ali o processo de lixiviação, onde você tem o óxido de zinco reagindo com o ácido sulfúrico, formando sulfato de zinco e água. O ácido sulfúrico é fornecido na forma de eletrólito usado, ou seja, a solução aquosa reciclada obtida após o processo de eletrodeposição, contendo tipicamente ali 150 gramas por litro de ácido sulfúrico e 50 gramas por litro de cátion zinco. Para a lixiviação da calcine, nós geralmente utilizamos ali 4 regimes, tá certo? Esses regimes, eles são ali caracterizados basicamente pela concentração de ácido sulfúrico e a temperatura. Então, por exemplo, esses dois primeiros regimes que apresentam concentração de ácido sulfúrico mais baixa e temperatura mais baixa, formam o que nós chamamos de lixiviação primária. E os dois últimos regimes, o regime 3 e o regime 4, eles apresentam concentração de ácido sulfúrico mais alta e temperatura também mais alta, formando ali a lixiviação secundária. Na lixiviação primária, temos o regime 1 e 2,
No regime 1, teremos uma quantidade significativa do óxido de zinco se dissolvendo na solução aquosa. Tempo de residência ali em torno de 5 horas, ou seja, esse é o tempo entre o início e o fim do primeiro regime, e dependendo da reatividade da calcine, nós podemos obter até 70% de zinco extraído do óxido de zinco. O regime 2 ele serve para melhorar a extração de zinco, para que tenhamos pelo menos 85%, ali, a cerca de 85% do zinco extraído do minério. Ao fim da lixiviação primária, nós teremos um resíduo sólido, que é a franklinita, que será lixiviada posteriormente na lixiviação secundária, onde há mais alta temperatura e maior nível de acidez, como até vimos no slide anterior, tá certo? Então, o fato da franklinita continuar sendo lixiviada somente na lixiviação secundária, praticamente elimina essa coisa da lixiviação primária poder evitar a lixiviação secundária. Ela pode, em alguns casos, mas nesse caso não, porque vai ser necessária a lixiviação secundária para que a franklinita possa também ser lixiviada, que isso é possível numa temperatura maior e no nível de acidez maior, tá certo? E por conta da presença dessa franklinita na lixiviação, nós teremos a formação de cátion de ferro, que é uma impureza. Teremos outros contaminantes, como também minério de ganga, sulfeto de chumbo e metais preciosos. Na lixiviação secundária, nós vamos utilizar soluções de ácido sulfúrico, certo? Temperaturas ali acima de 90 graus, para a dissolução da ferrita e de zinco. Tanto o eletrólito como o aquecimento do processo, eles são reciclados de outras etapas. Por exemplo, o eletrólito da redução vem do processo... O eletrólito utilizado ele vem lá do processo da redução eletrolítica. E o aquecimento ele vem lá do vapor quente da planta de destilação. A lixiviação secundária tem um tempo de residência em torno de 5 horas. Nesse regime 3, a extração da ferrita de zinco é da ordem ali de 80%, tá certo? E o nível de ferro na solução é cerca de 30 gramas por litro, pode chegar ali até 40 gramas por litro, não que é uma quantidade alta. No entanto, além do regime 3, é necessário o regime 4 em determinadas situações. O regime 4 ele terá um tempo de 3 horas, que irá extrair ali 90%, cerca de 90% da ferrita, ou seja, no fim das contas nós vamos ter 98% ali de extração de ferrita, certo? Mas esse regime 4 realmente nem sempre ele é utilizado, certo? Só quando se deseja ali obter resíduo de chumbo prata, que dependendo do teor de chumbo você pode até processá-lo pirometalurgicamente para recuperá-lo. Por fim, nós teremos um outro problema, pois apesar de termos recuperado praticamente todo o zinco do concentrado, nós temos uma solução aquosa contaminada com grande quantidade de ferro. Isso justifica, por exemplo, a utilização do processo de Jarosita, que será explicado em seguida. Agora falando sobre o processo de Jarosita, nós temos que o principal objetivo desse processo é a remoção de ferro da solução que possua mais do que 2 gramas por litro. Acima disso já é bastante prejudicial, então é necessário precipitar os cátions de ferro para que os cristais resultantes eles possam decantar para serem filtrados e lavados posteriormente com a menor perda de solução possível. Então, a jarosita é basicamente o sulfato de ferro básico, como a gente pode ver aqui nessa fórmula do slide, que tem esses radicais R e R2, em que alguns íons vão se conectar, né? Digamos assim. A jarosita de potássio é a mais estável, que aí segue essa ordem que foi apresentada no slide como a ordem de estabilidade. E é necessário que a temperatura seja próxima ao ponto de ebulição com um pH baixo para que os cristais de jarosita sejam formados. E retomando ao objetivo, que é a remoção de ferro, essas quantidades de jarosita de potássio e sódio que sempre estão presentes na solução, elas não são suficientes para precipitar todo o ferro. Então, adiciona-se amônio nessa solução e a gente vê nessa fórmula bem grande que com a adição de amônio a gente tem a formação do H2SO4, né? Que posteriormente ele vai ter um fim, assim, né? Um objetivo. Então, vamos considerar alguns fatores. Por exemplo, o nível de ferro da solução, ele depende da concentração de H2SO4, porque para cada mol de ferro que precipita, um mol de ácido sulfúrico se forma. Então, é adicionado
o ZNO para neutralizar a reação. E aí, por causa disso, o nível de ferro depende da concentração de ácido sulfúrico, como eu tinha dito anteriormente. Porém, essa taxa de precipitação da jarosita, ela também depende de outros fatores, que é a temperatura, por exemplo. Essa temperatura ela tem que ser em torno de 95 graus Celsius, e o ferro residual ele é cerca de 0,2 vezes a concentração de ácido sulfúrico presente na solução. Só que esse fator, né, isso que é feito numa solução, ele tem um limite. A concentração de 120 gramas por litro de H2SO4. Isso é o máximo que pode ser formado. E aí, depois disso, o ferro ele aumenta exponencialmente. Então, essa razão que a gente vê mostrada no slide de ferro 3+, e H2SO4, é a precipitação de jarosita de amônio, que ela normalmente é em torno de 0,004. Só que na prática utiliza o 0,010. Acredito que seja para garantir a eficiência do processo, né? E a temperatura de operação é acima de 90 graus, como a gente já viu anteriormente, e a acidez de 10 gramas por litro. Essa acidez de 10 gramas por litro é de acordo com uma formação de mol de H2SO4. Então, isso calculando pelo fato de que o H2SO4 ele se dissolve 100%, né, na água, e calculando os íons H+ produzidos, isso aí dá em torno de um pH aproximadamente 1. Então é um pH bastante ácido, né? E aí, a partir desse processo todo, a gente consegue obter uma concentração de ferro abaixo de 2 gramas por litro, que era aquilo que era o principal objetivo na formação desse processo. Além da realização dos processos apresentados anteriormente na produção de zinco, é realizada a cementação. A cementação é o processo de redução de íons metálicos de uma solução, utilizando outro metal como agente redutor. Na produção de zinco, a cementação ela visa retirar algumas impurezas, porque apesar de ter ocorrido os processos anteriores, algumas impurezas ainda se encontram presentes na solução, como cloro, flúor, alumínio, magnésio, manganês, e que são impurezas que foram acumuladas no decorrer do processo. E também o cobre, cádmio, cobalto e níquel, que são as principais impurezas a serem removidas. O processo de cementação ele visa a retirada destas últimas impurezas. Então, por que deve ser realizado o processo de cementação? Porque se essas impurezas continuarem na solução e forem para a etapa de eletrodeposição, vai ocorrer a contaminação do metal a ser produzido, porque essas impurezas vão ser codepositadas, e além disso, a eficiência da eletrodeposição de zinco vai ser prejudicada. Por quê? Porque essas impurezas presentes na solução, elas reduzem o sobrepotencial de hidrogênio A cementação ela é realizada em um tanque sob agitação, com o uso de zinco metálico em pó como agente redutor. E a vantagem de utilizar o zinco como agente redutor é que não são introduzidas impurezas na solução. Ao lado nós temos a reação de cementação para uma impureza divalente, onde a impureza representada aí pelo cátion Me2+, reage com o zinco, sendo reduzida, e o zinco oxidado. O que faz com que essa reação ocorra, né? A força motriz para a reação é a diferença nos potenciais de eletrodo entre o metal Me e o zinco. Então, o que se pode concluir a partir disso? Que metais com maior diferença no potencial padrão de eletrodo em relação ao zinco serão mais facilmente removidos. Já metais com menor diferença no potencial padrão de eletrodo em relação ao zinco são mais difíceis de serem separados, ou seja, aqueles elementos que estão mais acima
na tabela de potencial de redução, eles são mais facilmente removidos. Já os que estão mais próximos ao zinco têm a sua remoção dificultada. Da mesma forma como ocorre em outros processos, alguns fatores devem ser levados em consideração para que as reações de cementação ocorram com êxito. Granulometria e quantidade de pó de zinco são dois fatores que têm forte influência sobre as reações de cementação. Sabe-se que para uma determinada quantidade de pó de zinco, com a diminuição da granulometria desse material, haverá o aumento da área superficial e as reações de cementação elas são facilitadas com isso. Entretanto, há algumas desvantagens, pois o custo da produção de pó de zinco com granulometria muito pequena é bastante elevado. Além disso, esse material ele apresenta difícil manipulação e facilidade de oxidação. A granulometria a ser utilizada no processo ela vai variar com a dificuldade da cementação da impureza. Para casos de difícil cementação, que requerem o uso de ativadores, faz-se necessário o uso de granulometrias entre 15 a 40 micrômetros, que é o caso dos elementos com potencial de redução próximos ao do zinco. Para elementos que são mais facilmente cementados, ou seja, para elementos com potencial de redução muito superior ao do zinco, é utilizada uma faixa de granulometria maior, que é entre 100 a 200 micrômetros. Em relação à quantidade de pó de zinco, deve ser utilizada a quantidade mínima e a quantidade necessária para que as reações de cementação elas sejam promovidas, né? Por quê? Porque deve-se considerar também que o zinco ele representa uma carga no processo. Então, se for adicionada uma quantidade a mais, muito exagerada, né, pode ocorrer, o processo ele pode ser prejudicado e a produtividade do processo ela ser reduzida. Então, a quantidade de pó de zinco ela é determinada a partir da estequiometria da reação em particular, e nós vemos aí exemplos, né, da quantidade de pó de zinco que é adicionada. É adicionado 1,5 a 1,8 vezes a quantidade estequiométrica de pó de zinco para o cobre. Para o cádmio, 3 a 4 vezes a quantidade estequiométrica. Para o cobalto, 9 a 10 vezes a quantidade estequiométrica. Então, de acordo com a dificuldade com que os elementos eles são removidos, mais pó de zinco deve ser adicionados, né? Lembrando que sempre deve ser levado em consideração que não pode ser adicionada uma quantidade exagerada de pó de zinco. Então, por que são adicionadas também uma quantidade além da estequiométrica? Porque o pó de zinco ele pode ser consumido por outras reações, além das reações de cementação, e as partículas de pó de zinco podem também serem recobertas por outras impurezas, e isso pode acarretar no aumento do sobrepotencial para a deposição de metais. Além dos fatores citados anteriormente, outros dois fatores também influenciam significativamente o processo de cementação, nos quais são o efeito das reações em paralelo e o sobrepotencial para a deposição de metais. No caso das reações que ocorrem em paralelo, né, que ocorrem simultaneamente com as reações de cementação, elas tendem a consumir o zinco em pó, que deveria ser utilizado nas reações de cementação, e com isso tem-se menos sítios ativos para reagir com a impureza que queremos remover da solução. Dessa forma, as reações de cementação elas são prejudicadas. O fator mais importante a ser considerado é o sobrepotencial, né? Porque ele que determina se as reações de cementação vão ocorrer ou não, né? E esse sobrepotencial, se ele for elevado, as reações de cementação elas podem ser prejudicadas até o ponto que elas deixam de ocorrer. Consideremos o seguinte exemplo. Temos aqui
uma partícula de um grão de zinco presente na solução, e nós sabemos que o processo jarosita, por mais que ele reduza a quantidade de ferro presente na solução, ele não retira totalmente. Então, alguns íons ferrosos ainda estão presentes na solução. Esses íons eles são reduzidos na forma de ferro metálico e são depositados na superfície do zinco. Então, eles começam a ser depositados na superfície do zinco até o ponto em que é formada uma camada de recobrimento sobre o zinco. E isso faz com que o sobrepotencial aumente, né? E com isso as reações de cementação sejam prejudicadas. Para promover as reações de cementação que são mais difíceis de serem realizadas e para amenizar os efeitos dos problemas citados anteriormente, é utilizada a cimentação combinada, que nada mais é do que a utilização do pó de zinco e ativadores. Essa combinação ela traz uma influência positiva para as reações de cementação, porque ela, através da utilização dos ativadores, há uma redução do sobrepotencial ou desenvolvimento de novos sítios ativos com baixos potenciais para a deposição, né? Então, com a utilização do pó de zinco e dos ativadores na solução, eles reagem com as impurezas presentes na solução, precipitando essas impurezas, tanto na forma de, por exemplo, no caso do cobre, o cobre é reduzido para cobre metálico, ou são formados compostos intermetálicos que são utilizados na precipitação de outras impurezas, como nós vemos aí no exemplo dado abaixo, nas reações relacionadas à utilização de arsênio como um ativador. Na primeira e na segunda reação, nós vemos aí duas impurezas, né? Na primeira, nós temos uma impureza qualquer, uma impureza Me, reagindo com o íon arsênio e o pó de zinco na solução, e aí é formado um composto intermetálico. Na segunda reação, da mesma forma, nós vemos aí cobre 2+, reagindo com o arsênio e o zinco e o zinco adicionado na solução, sendo formado aí um composto intermetálico. E na reação 3 nós vemos esse composto intermetálico formado reagindo com o íon de uma impureza qualquer que queremos remover da solução, reagindo ali também com o zinco, tendo tanto o cobre como essa impureza sendo precipitadas, né? O cobre sendo precipitado na forma de cobre metálico e essa impureza na forma de um composto intermetálico com o arsênio. Falando sobre a parte de eletrodeposição, nós podemos mencionar a redução eletrolítica de íons aquosos de zinco. Quando ocorre uma reação eletroquímica, há uma transferência de carga, que pode ser por um processo catódico, em que uma espécie é reduzida pela transferência de elétrons do eletrodo, ou por um processo anódico. Nesse processo, ocorre a oxidação do material a partir da remoção de elétrons para o eletrodo. E nesse contexto, um processo eletroquímico só é possível em uma célula que apresente tanto a reação catódica como a anódica, de uma forma que seja mantido o balanço de cargas, ou seja, a quantidade de carga envolvida no processo de redução deve ser a mesma que a envolvida no processo de oxidação. Com esses pontos levantados, nós podemos falar agora sobre duas leis importantes para o entendimento dessas reações. A primeira lei de Faraday mostra que a quantidade de substância produzida na eletrólise é proporcional à quantidade de eletricidade utilizada, como podemos verificar na apresentação. Já a segunda lei mostra que para uma dada quantidade de eletricidade, a quantidade de substância produzida é proporcional à sua massa equivalente.
Essa lei também se relaciona com a primeira lei, como podemos observar nas equações mostradas. Durante o processo de eletrodeposição do zinco, os cátions de zinco Zn2+, se transformam em zinco metálico no cátodo, e no ânodo ocorre a decomposição da água, que produz gás oxigênio, íons hidrônio e elétrons. Como podemos ver, existem várias reações ocorrendo no cátodo, e essas reações meio que competem entre si, e por isso a redução de outros íons metálicos e também a redução de íons hidrônio, liberando hidrogênio. Nesse contexto, a competição é entre a deposição de zinco e de gás hidrogênio. Pela tabela de potenciais padrão de redução mostrada no slide, podemos ver que o potencial do zinco é menor que o do hidrogênio. Isso significa que os íons hidrônio seriam descarregados preferencialmente em relação aos cátions N2+, ou seja, que a eletrodeposição de zinco não seria possível a partir de uma solução aquosa. No entanto, esses potenciais se aplicam em condições reversíveis, sem fluxo de corrente, quando as reações direta e inversa estão em equilíbrio. Eles fornecem informações sobre a possibilidade termodinâmica da reação prosseguir, mas não sobre a velocidade com que a reação ocorre. Ou seja, não fornecem informações sobre a cinética do processo. E existem vários fatores que restringem a reação na superfície do eletrodo, conforme indicado pelo fluxo da corrente elétrica. Além disso, essas restrições podem ser superadas aumentando a tensão aplicada do eletrodo. Esse potencial acima do potencial reversível do eletrodo é chamado de sobrepotencial. Continuando a falar sobre o sobrepotencial, se um eletrodo está em um estado de equilíbrio entre a superfície e a solução, ele é denominado reversível e não haverá alteração do potencial do eletrodo com a corrente aplicada. Já no caso em que, se as reações do eletrodo são lentas e influenciadas por barreiras de energia para que se tenha o equilíbrio, elas são chamadas de irreversíveis e haverá um aumento no potencial à medida que a corrente aumenta. Então, quando se aumenta e ultrapassa a diferença do potencial da célula, a corrente começa a fluir, mas de uma forma incipiente. Isso ocorre no caso em que as reações do eletrodo são lentas, como eu falei, influenciadas por barreiras de energia, e, portanto, vai ser mais difícil manter o equilíbrio termodinâmico. Nesse caso, se tem um sobrepotencial de ativação. Esse sobrepotencial consiste em 3 processos. O primeiro é na energia relacionada com íons complexos, que é um caso em que não se aplica no zinco. Ele é mais voltado, por exemplo, para a lixiviação do ouro. O segundo é na barreira de energia para reduzir o íon. E o terceiro caso é na energia para que, no caso do zinco, organizar o zinco na estrutura cristalina hexagonal compacta. E como podemos ver na apresentação, esses processos de ativação química são, em geral, dados pela equação de Arrhenius, onde a gente pode destacar a importância da energia de ativação para que o processo possa ocorrer. No caso da reação em um eletrodo, considerando, por exemplo, a produção do zinco, existe uma equação que funciona como uma adaptação da equação de Arrhenius para a eletroquímica, porque nesse caso, a velocidade da reação, que é dada pela constante K na equação de Arrhenius, ela é dada pela densidade de corrente J na equação da reação em um eletrodo, como a gente pode ver nessas equações da apresentação. Ainda sobre o sobrepotencial de ativação, no caso em que o sobrepotencial é zero, a densidade de corrente é chamada de corrente de troca do potencial reversível e expressa a magnitude de correntes elétricas de sentidos opostos. Como essas correntes são iguais, a densidade líquida de corrente é zero, e isso gera a equação da reta de Tafel. Com essa equação que a gente está vendo na apresentação, nós podemos destacar os parâmetros de Tafel. Nesse gráfico, a corrente de troca ela pode ser encontrada na interseção da linha de Tafel projetada com o potencial de eletrodo de equilíbrio. Além disso, como podemos ver no gráfico, a equação de Tafel ela só é válida para altas densidades de corrente. Essas altas densidades de corrente elas acontecem na parte direita do gráfico. Isso ocorre, entre outros fatores, para se evitar o fenômeno da queda ômica, que acontece quando há uma diferença entre o potencial aplicado e o potencial registrado. Quando essa queda ômica é muito elevada, a linearidade da reta de Tafel é prejudicada. Agora falando sobre o sobrepotencial de concentração,
Como podemos ver na imagem, conforme a eletrólise prossegue, os íons de zinco vão se esgotando na superfície do eletrodo. Assim, a difusão da maior parte da solução por meio de uma camada limite, para substituir os íons de zinco que vão sendo descarregados e depositados na superfície do cátodo. Além disso, quando a atividade dos ligantes ou íons metálicos na interface metal-eletrólito atinge o valor nulo, o processo passa a ser controlado integralmente pelo transporte das espécies correspondentes e se torna independente do potencial. Nessas condições, tanto o processo de dissolução anódica como o de deposição catódica passam a ter densidades de correntes invariantes com o potencial. Assim, a corrente do cátodo ela vai ser determinada pela taxa de difusão, como podemos ver nessa equação mostrada na apresentação, e no extremo, onde a concentração de zinco no seio da solução é zero, a corrente é dada por essa outra equação do lado direito da apresentação. Com isso, a gente pode destacar a importância da camada limite no processo de eletrodeposição de zinco. Na prática industrial, a corrente de trabalho utilizada geralmente é de 400 amperes por metro quadrado, mas a máxima é de 1000 amperes por metro quadrado. Nesse caso, considerando uma concentração de cátions de zinco de 0,75 mol por litro, a espessura da camada limite calculada é de 0,07 milímetros. Continuando a falar sobre a relação entre potencial e corrente, esse gráfico ilustra a reta de Tafel e um ponto importante é que ele considera o potencial aplicado e o sobrepotencial. Fazendo um cálculo para o potencial de eletrodo reversível do zinco com esses dados mostrados na apresentação, a gente encontra o valor de menos 0,81 volts. O sobrepotencial de ativação é de menos 0,895 volts para a densidade de corrente de trabalho de 400 amperes por metro quadrado. Fazendo um cálculo semelhante para o hidrogênio, a gente encontra o valor de 0,0057 volts para o potencial de eletrodo reversível e de menos 1,109 volts para o sobrepotencial de ativação. O que é que isso significa? Isso significa que, em relação ao zinco, o potencial geral do eletrodo para a deposição de hidrogênio é mais negativo. Portanto, o zinco se depositará preferencialmente. É isso, essas foram as referências que nós utilizamos na nossa apresentação. Espero que tenha gostado e muito obrigada!